Olá pessoal, nessa aula nós vamos conhecer um pouquinho das extensões que o VS Code tem para a gente. O VS Code é a ideia que nós adotamos na disciplina e ela tem possibilidade de a gente dar uma customizada, adicionar recursos que vão ajudar na hora do desenvolvimento. E essas extensões são plugins, né, que a gente vai colocando na IDE, que ele vai dando uma melhorada no uso, na experiência. Eu entrando aqui, ó, aqui no lado esquerdo, né, a gente tem opções aqui e tem uma opção aqui que chama extensões, né? Essa aqui ela mostra, ó, as extensões recomendadas e mostra as extensões instaladas. Eu tenho bastante extensão instalada, vocês não precisam instalar esse tanto, tá? Isso porque eu instalo muitas para testar, para fazer teste. Vocês podem ter isso também, mas no dia a dia não precisa desse tanto de extensão. E aqui eu vou mostrar algumas para vocês. Se eu digitar aqui, ele mostra. E se não está instalada, ele deixa ela disponível para a gente instalar. Aparece o botãozinho instalar e se ela está instalada, mostra que ela está já ok, né? Um exemplo, uma extensão que a gente utiliza é a do ESLint. É uma extensão que ela procura por erros no projeto, né? De regras, né? Por exemplo, eu vou fazer um comentário, né? Se eu tivesse aqui no meu projeto um arquivo do ESLint aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu ver, eu acho que aqui no cantor eu devo ter alguma coisa assim. Por exemplo, aqui o ESLint ele costuma reclamar uma situação se eu não dou espaço aqui, sabe? Isso é uma regra que ele tem. Então ele pede para dar um espaço no comentário, por exemplo, né? Então, se eu tivesse aqui o ESLint configurado no projeto, ele iria acusar um erro aqui. No caso, eu tenho a extensão instalada, mas nesse projeto nosso a gente não está aplicando, né? Mas só para vocês conhecerem. Outra extensão legal também que nós temos, que é do Editor Config, né? Essa aqui, ó. Editor Config para VS Code. Eu tenho ela instalada também, tá? E ela usa, no caso aqui nesse projeto aí nós já temos, né? Ela usa esse arquivo aqui, editor config, como base, né? Então aqui a gente tem algumas configurações que são muito importantes e ele vai seguir, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma configuração para a indentação do projeto. A indentação é o espaço que a gente dá. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos abrir aqui um arquivo nosso de projeto. Vamos abrir aqui. A indentação é esse espacinho que a gente dá aqui, né? Então ali tem uma configuração que ele vai apontar erros se eu não fazer corretamente. Então aí, por exemplo, essa regra aqui diz indentação para 2, né? Vamos supor, significa que quando eu estiver aqui e eu, por exemplo, eu estou aqui, né? O cursor está aqui, ó. Eu dou um tab, ele vai contar 2 espaços, ó. 1, 2, né? Outra coisa que tem configurada lá, aqui no editor config, por exemplo, é que quando eu termino um arquivo, ele insere uma linha no final. Então, por exemplo, agora, se vocês observarem, né, tem a mais porque eu dei os enters aqui, né? Mas, por exemplo, ó, se eu salvar aqui, ó, não está com a linha, né? Eu salvo, ele vai inserir a linha para mim automático embaixo, né? Então, ele está configurado para fazer dessa forma, por exemplo, né? Outra coisa que ele faz, por exemplo, o tipo da aspas é uma aspas simples, né? Então ele vai fazendo essa correção, esse ajuste para a gente, né? E uma outra extensão bem útil, deixa eu só fechar aqui, que a gente pode usar, é a extensão do auto import, né? Que nem aqui, auto import. Peraí, deixa eu apagar aqui, acho que só de eu colocar aqui vai ser melhor. Isso, auto import, essa aqui, ó. Ela é muito boa, tá? Porque vocês observaram nas aulas, né, que às vezes eu fazia o import automático ali e ele ajuda bastante nisso. É essa extensão que ajuda a gente nessa situação. Mas o que são esses imports, né? Só relembrando. Quando a gente tem aqui um componente, por exemplo, a gente tem as importações dele aqui, ó, né? Ó. E o auto import ajuda a gente nesse sentido, para a gente não ter que ficar digitando as coisas, né? Então facilita bastante o nosso dia a dia de trabalho ter essa extensão instalada.
Então é bem útil essa extensão, né, do Auto Import. E deixa eu só tirar aqui. Bom, é isso, pessoal. Mostrei algumas aí, mas tem um monte, tá? Vocês podem pesquisar aí à vontade, né? Tem algumas que mudam até o tema do próprio VS Code, como essa aqui, por exemplo. E é isso. É vocês pesquisarem, verem qual que vocês acham que vai ser útil para vocês. E às vezes vocês pensam assim, eu queria que fosse assim. Tem alguma coisa que pode me ajudar? Pesquisa e tenta aplicar. E se não for boa, você simplesmente faz isso aqui, ó. Você desinstala ela, certo? Um abraço e até mais.